Olá, Tauan, namastê, querido, namastê, boa noite, Rose, namastê, reflexão, boa noite, namastê, sejam bem-vindos. Hoje mais um tema, o tema de hoje, boa noite, Daisy, o tema de hoje é o ego, o pior inimigo. Na verdade, no yoga, o ego, não só no yoga, em todas as tradições autênticas, o ego é o grande inimigo, é o nosso grande inimigo. Boa noite a todos, namastê, paz e bem. Vamos a essa live breve, não há motivo para 1 hora de live. 30 minutinhos é suficiente. Boa noite, Eunice, namastê. Gostaria de realizar primeiramente uma pequena meditação com vocês, pode ser? Podemos meditar um pouquinho? Todos concordam? Quem concorda em meditar um pouquinho, fechar os olhos, olhar para dentro, vamos praticar uma pequena meditação. Vamos então manter a coluna ereta, os olhos fechados. Observe o fluxo da respiração, do inalar e do exalar. Coloque suas mãos sobre a região abdominal. Vamos praticar a respiração aqui embaixo no abdômen, movimentando a musculatura diafragmática. Inale profundo pelas narinas, como se você enchesse um balão aqui embaixo, um balão imaginário quando inala. E esvazia esse balão quando exala. Coloque as mãos sobre o abdômen. Inale profundo, trazendo oxigênio para o cérebro. Quando respiramos corretamente, trazemos mais oxigênio para as células cerebrais, cerca de 30% a mais de oxigênio. Quando respiramos, não aqui na região torácica, aqui a respiração torácica representa ansiedade, medo do mundo. A respiração correta, ela é diafragmática, a respiração do bebê. O bebê respira corretamente. Então inale movimentando a região abdominal, conte mentalmente até 5. Retenha o ar contando até 5 e exale contando até 5. Permaneça sem inalar, contando 5 também, mentalmente. E repita esse ciclo, inalando profundo, retendo, contando 5, exalando, contando 5 novamente. Encoste a ponta da língua no céu da boca, se você puder, lá no palato mole, o Keshari Mudra. Essa técnica ativa a glândula pineal no cérebro, que libera o hormônio calmante no cérebro. Quando colocamos a língua, encostamos a ponta da língua no céu da boca. Continue nesse fluxo, nesse ciclo, inalando, retendo o ar, exalando, retendo novamente,
inalando. Om Bhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om. Inale mais algumas vezes de forma profunda, contando mentalmente 5, retendo o ar, contando 5, soltando pelas narinas, contando 5. Permaneça sem inalar, contando 5. E inale novamente. O próprio processo da meditação tem como objetivo acalmar as vítreas. As vítreas são os redemoinhos da mente. A mente funciona de uma forma louca, né? Os yogis, inclusive, fazem a analogia não só de redemoinhos das vítreas, mas também de macaquinhos loucos, né? Os nossos pensamentos, principalmente quando saímos para trabalhar, quando saímos, não é, do nosso eu maior, do nosso estado mais profundo de niroda, de quietude, de paz interna, então começam as loucuras dos pensamentos, pensamentos que vêm e vão. E esse caminhar dos pensamentos, esse pular dos pensamentos, pensamentos que às vezes não são nem nossos, que surgem na mente numa loucura, num redemoinho ou macaquinhos que pulam, isso é o ego. Isso também faz parte do ego, do pequeno eu, que é o nosso grande inimigo, o Ahankara. O ego é o grande inimigo, é Jiva. Na verdade, aqui neste mundo de dualidade no qual nós estamos, né, dualidade 2, quente e frio, dia e noite, alegria, tristeza, saúde, doença, isso é a dualidade, né, inegável, não temos como negar a dualidade. Uma hora você chove e você está com frio, daqui a pouco você está com calor. Uma hora ocorre algo em sua vida, você está triste. Outra hora ocorre algo maravilhoso e você está feliz. Então essa é a dualidade do mundo. E o que é que está nessa dualidade, nesse movimento? O que é que sofre nesse movimento? É justamente o ego, o eu, o jiva. É ele que está observando essa realidade e, de certa forma, criando essa realidade também. Somos nós os únicos culpados por nossa felicidade ou por nossas desgraças, por nossas tristezas, porque somos co-criadores com o Absoluto. E isso não vem, essa ideia não vem só dos shastras indianos, dos textos sagrados da Índia, dos grandes mestres da Índia, isso vem também do cristianismo. Somos responsáveis porque somos filhos de Deus, como está na Bíblia. Então não sabeis que sois filhos do Altíssimo? Jesus, certa vez, quando estava para ser apedrejado pelos fariseus, por afirmar essa unidade dele como um avatar, uma encarnação divina, eu e o Pai somos um, como Krishna também fez há milênios. Os fariseus, que foram os judeus ortodoxos, fundamentalistas, pegaram em pedras para atirarem em Jesus. E ele então, sabiamente, ele era a própria escritura viva, ele afirmou, não está escrito, eu disse, sois deuses. Então, essa tradição ela é universal, mas é o ego que sofre.
até mesmo nos avatares. E o ego é sempre o grande inimigo, aquele que impede a nossa moksha, a nossa libertação é o ego. Ramakrishna Paramahansa, um grande avatar do século XIX na Índia, ele falava do ego pequenino, do ego inofensivo, que os santos, os iluminados carregam, eles têm um pequeno ego. Vemos isso também na vida de Jesus. Apesar de Jesus Cristo ser o Cristo, o Filho unigênito, aquele que realizou a consciência de Kutastha Chaitanya, ou consciência de Vishnu, ele tinha um pequeno ego, como todos os avatares têm um pequeno ego, o ego inofensivo, como dizia Ramakrishna. Onde está a prova disso? Quando Jesus, no Horto das Oliveiras, por exemplo, sua sangue e diz a Deus: Senhor, se queres, afasta de mim este cálice. Ali foi o lado humano de Jesus, o pequeno ego inofensivo que ainda existia em Jesus. Mas o ser divino, o Cristo, nele próprio afirmou: mas não a minha vontade humana, não o meu ego, e sim a tua vontade seja feita. Ali o divino se sobrepôs ao humano, ao ego. O ego, ele nos leva à vaidade, nos leva ao orgulho, nos leva à incompreensão em relação ao meu irmão, ao próximo, ao meu próximo. Em relação a mim mesmo, é o ego que me faz sofrer, é o ego que diz: oh, aquela pessoa me ofendeu. Isso tudo é o ego. O yogi, o autêntico yogi, é claro que ele é um ser humano, ele é de carne e osso. Ele também pode se ofender, mas ele procura dentro de si mesmo aquela bem-aventurança, aquela alegria interna por meio da prática da meditação, em que ele não vá se ofender tão facilmente, como ocorre muito e muito nos dias atuais. Somos uma geração muito fragilizada, isso é o ego. Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, ele dizia que o pai dele era muito severo na educação. Ele tinha uma educação bastante severa, o pai de Yogananda. Para quem não conhece Paramahansa Yogananda, ele é autor da autobiografia de um yogi. Leia a autobiografia de um yogi, principalmente se você pratica yoga, se você é um admirador do yoga, leia é fundamental, é um clássico dentro do yoga. A autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. Ele dizia: o meu pai era severo em sua educação. O meu irmão mais velho, Ananta, era espartano. O meu mestre, Swami Yukteswar, era drástico. E aí eu chego na América, não é, nos Estados Unidos, e tenho que tratar os discípulos com luva de pelica, não é, com todo cuidado para não ofender, para não machucar o ego do discípulo. Só que se o ego não é colocado sobre a fornalha da disciplina, então não há sadhana, não há desenvolvimento, não há evolução e, consequentemente, não há moksha, não há libertação. Se não nos humildamos, se não nos tornamos pessoas mais humildes, mais amorosas, mais atenciosas e que se magoam com menos facilidade. A pessoa que se magoa muito facilmente, isso é o ego avantajado, é o ego muito grande. É o grande inimigo. É dito que o ego, ele não está apenas no ser humano, ele é cósmico. Existe Para-Prakriti, que seria a natureza pura, Para-Prakriti, e na verdade quando olhamos para as estrelas no céu à noite, né, Prakriti é dito no yoga que é o próprio corpo do espírito, Purusha, que se materializou em universos, não só no nosso universo, porque os textos sagrados da Índia, os Shastras indianos, afirmam que não existe só o nosso universo, existe um multiverso, é um número incontável de universos, 10 elevado a 10 elevado a 50 universos, e todos esses universos que constituem o cosmos é o corpo de Para-Prakriti, é o corpo da Mãe Divina, que, se você fizer uma analogia com o cristianismo, seria aquilo que os cristãos chamam de Espírito Santo. É o Espírito Santo.
E existe a antítese, o oposto de Paraprakriti, que é a Paraprakriti. A Paraprakriti é o ego. É o oposto da pureza, é a natureza impura que existe no cosmos. Eu gosto de fazer essa analogia com o cristianismo, até porque o próprio Yogananda, aclamado pai do yoga, ele não veio com a missão apenas de trazer a Kriya Yoga, que é a quintessência da Raja Yoga, da Raja Yoga, a yoga da contemplação, a yoga da meditação, mas o trabalho dele também foi mostrar a unidade subjacente entre yoga e cristianismo, Cristo e Krishna. Esse trabalho gigantesco que Yogananda fez de unir Oriente e Ocidente, os ensinamentos do Cristo oriental com o Cristo ocidental. Cristo é uma palavra que vem do grego, que significa, que vem, é Krestos, a sua etimologia é Krestos, que significa ungido, ungido internamente. E todos nós, dentro dessa visão do yoga, do budismo também, somos Cristos adormecidos. Jesus é um Cristo desperto. Buda também é um Cristo. Como Jesus é um Buda, é um avatar, é um desperto, é um iluminado. Então Yogananda veio trazer esse conhecimento unindo as tradições. É como se unisse inclusive os dois hemisférios, né, do cérebro, esquerdo e o direito, ao invés de separar, uniu a praticidade do Ocidente, esse foi o trabalho dele, não é, todo o lado prático ocidental com a espiritualidade da Índia. Essa união é perfeita. Foi o trabalho de Paramahansa Yogananda. Então eu gosto de fazer essa analogia. E o Aparaprakriti está nos textos de Yogananda, nos escritos de Yogananda, fazendo essa analogia com o cristianismo, seria aquilo que os cristãos chamam de Maya, de Satã. Para nós, yogis, é Maya. Para os cristãos, Satã. Ou seja, faz parte dessa dualidade. Alguns creem, o mal não existe. Os yogis afirmam que o mal existe. Bem e mal existem neste reino aqui. Não existe no absoluto. Se você alcançou Samadhi, alcançou Moksha, a libertação, e sua consciência se uniu ao absoluto, você está na bem-aventurança. Mas mesmo estando na bem-aventurança, quando a consciência olha, quando você abre os olhos e olha para o mundo, então o bem e o mal existem. Isso é inegável. Muitos pensam que entram no yoga e pensam, bom, agora o mal não existe. Existe sim, querido. Jesus não mentiu quando ele disse que foi atacado, tentado por Satã, o ego cósmico. Satã Maya personificado, como o Buda também, quando vamos ler a história do Senhor Siddhartha Gautama, o Buda, que foi atacado por Mara, o demônio, várias e várias vezes, como lemos na história do Buda. E só quando o Senhor Buda, por meio de sua profunda humildade e total dharana, concentração, foi capaz de derrotar Mara por meio da sua humildade, de seu amor, de sua karuna, de sua compaixão, é que ele venceu, ele se tornou então o iluminado, o Buda, o desperto. O mesmo ocorreu também com o Senhor Krishna, há 5 milênios, contra Kaliya. E os santos, os iluminados, seja no budismo, seja no cristianismo, seja no hinduísmo, no yoga, ou em qualquer outra tradição autêntica religiosa, eles chegam a um momento em que há esse confronto, não é, do seu eu menor, que é o ego, com o eu maior, que é o Atma, a alma. E a alma, o Atma, é também conhecido como Paragatma, porque é a imagem de Brahma, a imagem de Deus. É a mesma coisa que vemos no cristianismo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não o corpo, mas a alma foi criada à imagem e semelhança do Espírito. Dentro dessa visão do ego, Patanjali, o sistematizador do yoga, ele nos traz 5 venenos, chamados de kleshas. E entre esses 5 venenos, asmita é o segundo veneno, que é o egoísmo. A pessoa egoísta jamais será feliz. A pessoa como Dayamata
Mata, mãe, dai a compaixão, mãe de compaixão, ela dizia: parem com essa afirmação, eu, egoísta. Parem com isso, falem, tu. Ah, mas eu sofro muito com o meu esposo, eu sofro muito com a minha esposa, os meus filhos me perturbam, o meu chefe no trabalho me perturba. Na verdade, se você observar bem, não significa que a outra pessoa não esteja fazendo algo errado contra você, pode ser que esteja, mas se você pensar bem e se você praticar essa interiorização da mente, nesse paraíso portátil, como o próprio Yogananda também nos ensina, você será capaz de se autotransformar, de estar nessa fonte interna e, consequentemente, transformar aqueles que estão à sua volta, como Gandhi ensinou, Mahatma Gandhi ensinou isso. Aquele que se reforma é capaz de reformar a milhares, como disse Gandhi. Mas o nosso ego não quer se reformar, esse é que é o problema. O nosso ego está sempre apegado à tábua salvadora, porque teme, assim como o Kandi é o açúcar que existe na Índia, né, que se dissolve na água. O ego, o jiva, é o açúcar. E ele não quer se dissolver na água, ele não quer desaparecer, ele teme desaparecer. E é esse temor de desaparecer na bem-aventurança, ou naquilo que chamamos de Deus, porque Deus é Sat Chit Ananda. Sat quer dizer ser, Chit consciente de ser, e Ananda bem-aventurado de seu próprio ser. Então o ego ele teme desaparecer, ele faz de tudo, inclusive sendo indulgente para com os próprios erros. Quando somos demasiadamente indulgentes para com os nossos erros, nós só criamos mais karma, mau karma. Karma quer dizer ação. Existe a boa ação, é como se você plantasse boas sementes, é o bom karma. E existe as más ações, que você planta mais sementes contra você mesmo, porque elas vão germinar mais cedo ou mais tarde contra você. Quanto mais nos apegamos, isso é raga, apego, quanto mais apego ao nosso eu, mais sofrimento. É exatamente o contrário do que nos ensinam hoje, de sermos indulgentes para com a sombra. O ego, como é dito no Bhagavad Gita, a canção do Senhor. O Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna, o seu maior discípulo. E Krishna é claro ali. Todos os personagens do Bhagavad Gita foram personagens reais, como afirma Yogananda, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa. Os grandes mestres da Índia afirmam que os personagens da Batalha de Kurukshetra foram reais, mas eles também representam uma alegoria interna, que é o campo de Dharmakshetra, o campo da consciência. E existe essa batalha dentro de nós, entre as forças da luz, os Pandavas, que representam as virtudes, não é? as qualidades da luz dentro de nós, e os Kauravas, que representam as forças psicológicas da destruição. E Bhisma, dentro do Bhagavad Gita, que é um dos Kauravas, representa quem? O ego. É o mais poderoso dos guerreiros Kauravas, ou Kurus. É o mais poderoso, é o maior de todos os inimigos, é Bhisma. É ele que deve ser derrotado nessa batalha de Dharmakshetra, a batalha da consciência, como humildade, humildade, humildade. Isso não significa que você deva ser uma pessoa boba e que vá se submeter aos erros dos outros. Não, seja sábia. Você não precisa ser uma pessoa boba, seja sábio. Por isso a importância do conhecimento, que é uma outra causa do sofrimento, uma outra klesha, veneno, é a avidya, a ignorância. Por isso a importância de buscarmos o conhecimento. Vidya quer dizer conhecimento, avidya quer dizer ignorância. Se eu busco o conhecimento, tanto o conhecimento livresco, né, o conhecimento por meio dos textos sagrados que são fundamentais,
como autoconhecimento, conhecer a mim mesmo, as minhas qualidades e os meus defeitos, eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu sei quais são as minhas qualidades, eu posso fazer com que elas cresçam, com que elas floresçam ainda mais. Que eu tenha mais e mais e mais qualidades, como flores, não é, que são regadas e crescem dentro de meu ser, dentro de meu campo de Dharmakshetra. E quando eu conheço os meus defeitos, isso é fundamental, e muitas vezes aqueles que consideramos os nossos inimigos, na verdade são os nossos melhores amigos, porque são eles que nos apontam os defeitos. Se alguém chega a você e diz: Alexandre, você é uma pessoa... vou colocar qualquer coisa aqui, você é uma pessoa que se ira facilmente. O que é que o Alexandre deve fazer se alguém chega para ele e fala isso? Você é uma pessoa que se zanga muito fácil. Ao invés do Alexandre se zangar, ele tem que parar, pensar: será que é verdade o que essa pessoa está falando? Então eu vou refletir, vou lá na minha memória, vou lembrar dos meus atos, não é, do passado, e vou pesar na balança se é verdade ou não. Se a balança pende para o que aquela pessoa falou, então, ao invés de me irar contra ela e achar que ela é minha inimiga, o que eu devo fazer? Melhorar a mim mesmo, não ser uma pessoa tão irada, mas buscar mais a paz interna, meditar mais, adquirir titiksha, ânimo inalterável, como somente por meio da prática da oração e da meditação, Raja Yoga, Bhakti Yoga. Assim eu me fortaleço na paz. Mas se eu perceber que aquela pessoa falou não é verdade, não é bem assim, posso até perguntar para outras pessoas: você acha que eu sou uma pessoa que fico irado facilmente? Se outras pessoas chegarem e falarem: olha, acho que não, pelo menos comigo não. E na minha memória eu vou lá, não é, nos meus arquivos da memória, e verifico que não é bem assim, que aquela pessoa está sendo injusta para comigo. Então eu ignoro o que ela falou. Mas é muito importante a autorreflexão. Essa autorreflexão, essa autoanálise é fundamental no caminho, no sadhana, na minha busca espiritual. Sem ela, eu não posso progredir, eu não posso me tornar uma pessoa melhor, porque o ego, Jiva, está me atrapalhando. É ele que manda em minha vida e não Deus. Como voltando novamente àquele exemplo de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ali foi o pequeno eu de Jesus, temendo o que ele passaria, porque ele sabia, ele era um avatar, ele foi um avatar, ele é um avatar, uma encarnação divina. Então ele sabia o que aconteceria, como quem vê um filme do futuro. Jesus, na verdade, sabia, como todos os grandes avatares sabem, conhecem sua vida desde o nascimento, talvez até muito antes do próprio nascimento, como quem já viu o próprio filme de sua existência. Mas o ser divino dentro dele suplantou o Jiva, o ego, e disse: mas não a minha vontade, e sim a tua, Pai, seja feita. Ali Jesus venceu o ego. Existe uma passagem do Bhagavad Gita, uma palavra de Krishna, em que ele diz o seguinte: o eu, o pequeno eu, o ego, é um amigo para o homem, cujo eu, ou seja, o pequeno eu, foi conquistado pelo Atma, pelo eu maior. Mas para aquele que não está de posse de seu eu maior, do Atma, o eu, o ego, é um inimigo. Se eu não passo por essa humildação, por essa transformação interna, então eu me torno inimigo de mim mesmo. Nesse sentido, o ego é o grande inimigo, é o ego que sofre, é o ego que se faz de coitado, que se coloca como vítima, que se coloca como coitadinho. É o ego e não o eu maior. Devemos sempre lembrar a nossa autêntica natureza,
como Atma e não como ego, não como jiva, não como corpo, nem a mente, nem os sentidos, como cantava Shankara, Adi Shankaracharya. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também, intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele, o Atma, a natureza imperecível, imortal, indestrutível, criada à imagem e semelhança de Brahma, a imagem e semelhança de Deus, e não o pequeno eu. Existe também dentro desse ensinamento os 6 defeitos humanos. Um deles, o primeiro deles, esses defeitos humanos estão ligados ao ego. O primeiro deles é kama. Kama quer dizer sensualidade. Como assim sensualidade? Sensualidade no sentido de que é derivado dos sentidos. No yoga de Patanjali, o Yoga Sutras de Patanjali, nós temos Pratyahara. Pratyahara é o recolhimento das indriyas, o recolhimento dos sentidos e de manas, a mente ligada aos sentidos para o nosso interior. Quando a nossa mente, por meio dos sentidos, dos telefones sensoriais, a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato, estão voltados para fora, para este mundo de dualidade, o que ocorre? Eu estou preso a esta ilusão, a esta maia. E, consequentemente, quanto mais coloco a minha consciência neste mundo, sem voltar de vez em quando para dentro, é importante não uma vez por semana, não uma vez por mês, mas todos os dias, voltar a consciência para o paraíso interno, para a fonte interna, então eu sofro. Quanto mais a minha consciência está exteriorizada, mais eu sofro, porque dou mais e mais força à Maya, a essa realidade, ao invés de mergulhar no paraíso interno. Até mesmo essa pequena prática que fizemos no início, da respiração, de manter a coluna ereta, com os olhos fechados, inalando profundo, praticando a respiração correta, Raja Pranayama, isso já nos traz paz, isso já acalma as nossas vítreas, já nos leva para esse paraíso portátil interno, para essa fonte, esse manancial interminável de dita, de paz e de alegria, que nos ajuda a enfrentar o mundo lá fora, a loucura do mundo lá fora, a maia lá fora. Então, kama, sensualidade, é exteriorizar os sentidos. Isso leva ao sofrimento. O contrário é você levar a consciência para dentro. Uma outra forma de defeito relacionado ao ego é krodha, que é a ira. Aquele que se ira, inclusive, queima neurônios, está queimando neurônios. Então não se ire. Inclusive a própria Bíblia fala, não vá se deitar, que o sol não se ponha sob a sua ira, ou seja, não vá dormir irado, vá primeiro, reconcilie-se com teu irmão, faça as pazes com teu irmão, para poder deitar sobre o travesseiro em paz, porque você está lançando na sua corrente sanguínea veneno, ao invés de estar em paz e criando mais sofrimento para você mesmo e para o outro. Outro defeito do ego, do jiva, é loba, que significa cobiça, cobiçar o que é do outro. Não cobice o que é do outro é do outro, não é seu. Existe até uma canção, canção para criança, o meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivessem as 3 pontas, não seria o meu chapéu. Se não é meu o que eu quero com os dos outros, sentir inveja do outro, para quê? Trabalhe. Você é um Deus. Todo o poder está dentro de você. Você talvez não vá ser igual ao outro que você inveja, mas você pode ser até melhor desde que você se humilde primeiro. Desde que primeiro alcance a humildade. Todos nós somos dotados de qualidades diferentes. Um é músico, outro é advogado, outro é médico, outro é lixeiro,
mas um lixeiro que desempenha o seu papel com amor, trabalhando ali, servindo ao próximo, praticando karma yoga, e é uma pessoa feliz. E é uma pessoa que pode encantar as outras. Então, somos deuses, não importa o que você faça, você é um Deus. Desperte esse poder dentro de você, você não precisa invejar a ninguém. Outro defeito do ego é morra. Morra é a própria ilusão, não é? Você crer que esse mundo é real, crer que o corpo é real, crer que o apego à mente, aos sentidos é algo real, quando na verdade a única realidade é a própria alma, é o próprio espírito, nada mais. Mada é um outro defeito, que é o próprio orgulho, totalmente ligado. A pessoa orgulhosa, sem humildade, jamais será feliz. E Matsaria, que é a inveja, como já falei. Então a inveja é esse outro grande problema que nos leva ao sofrimento. Não inveje a ninguém, não há necessidade de invejar a ninguém. Desempenhe, desperte esse poder interno dentro de você, descubra quais são as suas qualidades. E você então estará livre desse apego, dessa raga, apego e de vesha, de aversão a tudo e a todos. Outro grande defeito e uma klesha também que Patanjali nos fala é a abhinivesha. A abhinivesha é o medo da morte, temer a morte, porque dentro do yoga, o yogi não tem por que temer a morte, não o yogi que verdadeiramente pratica o yoga. O yogi não é aquele, não é o contorcionista. Contorcionismo não é yoga, ginástica não é yoga. Existe hatha yoga, a parte física, psicofísica, os asanas, claro que existe. Hatha Yoga, asanas, é uma prática preparatória para yogas mais avançados, como o Bhakti, que é a devoção, Raja, que é a contemplação, Jnana Yoga, que é o conhecimento, Karma Yoga, que é servir ao outro. Então, Hatha Yoga, asanas, é uma prática preparatória para as outras formas de yoga. Yoga não é ginástica. Esse é um dos pontos que nós temos tentado recorrentemente trazer à tona, principalmente em nosso curso de formação em yoga, pela Escola de Yoga de Teresina. Nós estamos com a nossa segunda turma de formação do curso de yoga de Teresina, e agora aqui em Brasília, a Escola de Yoga do Lago. Nós estaremos inaugurando a nossa Escola de Yoga do Lago agora em março, aqui em Brasília. Então, Hatha Yoga é fundamental para a saúde física e mental, para você ter mais flexibilidade, para poder praticar Raja Yoga por mais tempo e não reclamar de dores físicas. Essa é a importância de Hatha Yoga, mas não é a única forma de yoga. E os próprios textos do Hatha Yoga são claros nesse sentido. Hatha Yoga é preparatório para as outras formas mais avançadas de yoga. Yoga é um caminho interno para a autorrealização. O ocidental desvirtuou o yoga. E quando falamos demasiadamente, quando damos valor demasiado ao ego, isso está manchando, maculando o próprio yoga. Então, yoga com Y maiúsculo é aquele caminho do Sanatana Dharma, de retorno à casa do Pai, como nos ensinou o Avatar Jesus Cristo, o grande yogi da Palestina. O reino de Deus está dentro de vós. Quando os fariseus perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? E ele foi claro: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. Isso é yoga. Isso é yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o cessar, é o aquietar das vitris, dos redemoinhos da mente. É o eliminar do ego, é vencer Bhisma na batalha de Dharmakshetra, no campo da consciência, o maior inimigo de todos nós, o ego, Bhisma, Jiva ou Ahankara.
Queridos, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ainda temos alguns minutinhos. Eu não vou, como eu falei, não vou até 1 hora, acho que não é necessário. A mensagem que eu gostaria de passar a vocês hoje era essa. Né? O ego é o nosso inimigo, humildação, como nosso querido, saudoso professor Hermógenes sempre falava, humildar-se. Ele gostava de repetir essa palavra, humildar-se, humildar-se. Olhe para o exemplo como Gyana Mata. Gyana significa sabedoria, Mata mãe, mãe de sabedoria. Foi uma das grandes discípulas de Paramahansa Yogananda, uma santa verdadeira. Ela nos deu esse exemplo. Ela falava, olhe para a vida dos santos. Se você deseja ser um verdadeiro yogi, olhe para as vidas dos santos cristãos, um São Francisco de Assis, um Santo Antônio, uma Teresa de Ávila, uma Teresa de Lisieux, Teresa Neumann, todos esses grandes santos, Santa Edviges, Rita de Cássia, inclusive estive em Cássia, onde está lá o corpo dela incorruptível, da grande Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, um Swami Narayan da Índia, um Chaitanya Mahaprabhu da Índia, um próprio Patanjali, Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Lahiri Mahashai, Swami Sri Yukteswar, são tantos, tanto na Índia, grandes iluminados, grandes avatares, quanto no cristianismo. O Ocidente precisa se voltar para essa espiritualidade. Se não nos voltarmos para essa espiritualidade, se não nos voltarmos para Deus, o Ocidente e o mundo está fadado a entrar naqueles grandes colapsos que vemos na história no passado, Sodoma e Gomorra. A história está repleta desses pequenos fins do mundo. Não um grande fim do mundo, o mundo mesmo para acabar ainda vai levar milênios, milênios e milênios e milênios. Mas pequenos fins do mundo ocorrem de vez em quando. Tivemos no século XX aí a Segunda Guerra Mundial, né, as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, ali foi um pequeno fim do mundo, pequeno fim do mundo. Toda guerra mundial é um pequeno fim do mundo, e isso é kármico. Mas quando nós não nos voltamos para Deus, quando não nos voltamos para essa espiritualidade, mas deixamos o ego tomar conta, atraímos o mau karma para nós mesmos e, consequentemente, para o mundo. Eis a importância de nos voltarmos para dentro, de nos voltarmos para a consciência cósmica. Mais uma vez, gratidão, queridos. Namastê. Uma ótima noite, paz e bem. Ótima noite a todos. Gratidão.